Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Para o gorrinho de coelho, você vai fazer o gorro normal, como o nosso padrão, branco ou cinza. E também vamos precisar de rosa ou azul para a orelhinha. A orelha nós vamos fazer as duas partes, uma em branco ou cinza e a outra em rosa. Então nós vamos começar, vamos usar a agulha 3,75 para a confecção, fazendo 5 correntes, 3, 4, 5. Agora você vai voltar com a agulha, ó, uma, e na segunda corrente você vai fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E na última, um ponto baixo. Ficamos aqui com 4 pontos baixos. Para voltar, faço uma corrente no primeiro ponto baixo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, no próximo, e no último você vai repetir o aumento, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos agora 6 pontos. Viro, faço uma corrente no primeiro ponto, um ponto, no próximo, um ponto e continuo. Esta carreira vamos repetir os pontos que nós temos. Somente pontos sobre pontos sem aumentos. Viro, faço uma corrente no primeiro ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E vou fazer ponto sobre ponto até o último. Último ponto, onde faremos novamente o aumento. Ó. Último ponto, um, no mesmo lugar, o outro. Nós ficamos aqui com 4 carreiras. Agora nós vamos manter o nosso trabalho da seguinte forma: uma corrente no primeiro ponto, um ponto no próximo, um ponto e continuo. Sempre desta maneira, nós vamos trabalhar a sequência até ficarmos com 14 carreiras. Ou a seu gosto, se você quiser uma orelha mais comprida, basta seguir fazendo 16, 18, ó, uma corrente para iniciar e ponto sobre ponto. E nós vamos seguir dessa forma até ficarmos com 14 carreiras. Foi o tamanho que eu escolhi para o meu, que é recém-nascido. Trabalhamos aqui, ó, 14 carreiras. Você vai contar assim, ó, essa linha que são os grupinhos. Cada linha dessa, ó, você tem 2 carreiras, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. E agora nós vamos seguir desta maneira. Você vai fazer uma corrente no primeiro ponto, puxo, no segundo ponto, puxo, laço, passo por dentro. No ponto seguinte, um ponto baixo, aqui nós temos uma diminuição. No próximo, repetindo, e vamos continuar até os 2 pontos no final. Ó, 1, 2, então, puxo e no último, puxo, laço, passo por dentro. Viro, faço uma corrente. E agora nós vamos voltar ponto sobre ponto. Ó, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Nós diminuímos 2 pontos, um no início e um no final. Para voltar da mesma maneira, faço uma corrente no primeiro ponto, puxo, no segundo puxo, passo por dentro e vou seguir ponto sobre ponto, ó, 1
e no próximo puxo novamente, passo por dentro, viro uma corrente, 1, no próximo 2, no próximo 3 e no próximo 4. Os barulhinhos que vocês estão ouvindo é da Sofia brincando. Viro uma corrente, puxo no primeiro e puxo no segundo, passo por dentro, puxo no primeiro e puxo no segundo, passo por dentro, viro uma corrente, puxo no primeiro e puxo no último, passo por dentro. Agora nós vamos cortar o fio, deixando um pedaço para toda a volta. Se você preferir, basta reservar sem cortar o fio dessa maneira. Depois que nós finalizarmos, aí você corta. Agora você vai trabalhar um em rosa ou azul, exatamente como nós fizemos aqui. Observem, trabalhamos as duas orelhas, a parte de trás e a parte da frente. A frente em rosa, você pode cortar o fio e arrematar. A de branco, nós vamos usar o fio branco para a confecção. Observe, você vai soltar esta pontinha, introduzir a agulha na pontinha da orelha em rosa. Nós vamos aqui puxar o branco. O rosa sempre vai ficar de frente para você, para que a peça fique no lado direito, esta última carreira. Puxo o fio e faço uma corrente. No mesmo lugar, introduzo a agulha e faço aqui um ponto baixo. Aqui o ponto vai ficar bem justo. Puxo o fio, um ponto baixo. Na lateral, um ponto baixo. E nós vamos fazer em volta de toda a peça, ó. Como são iguais, então você vai pegar de um lado e do outro na mesma posição, para que elas fiquem certinhas, uma com a outra. De um lado e do outro, nós vamos fazendo os pontos para que eles fiquem bem certinhos e bem próximos um do outro. Ó, continue até você chegar na base aqui embaixo, ó, das duas. No cantinho, você vai introduzir a agulha e fazer um ponto, no mesmo lugar, outro ponto, para fazer a voltinha. Aqui você vai pegar este fio que está na base do ponto, ó, de um lado e do outro. Somente o fiozinho, de um lado e do outro. De um lado e do outro. E no último, ó, um, no mesmo lugar, o outro, que é para fazer a volta. E aqui nós vamos seguir novamente, até chegar lá na ponta, para o arremate. Chegamos ao final, ó, no mesmo lugar que você fez o pontinho do início, você introduz a agulha, faço um outro ponto baixo, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, e aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Cortar o fio e arrematar. Agora nós vamos costurar as orelhas. Olha, nós temos a primeira e a segunda carreira, então nós vamos costurar estas orelhas entre a segunda e a quarta carreira. Então temos aqui a base do início da aplicação. Você vai aplicar a parte da frente da orelha, igual nós sempre fazemos com as orelhinhas, para que elas fiquem firmes. Com o gorrinho dobrado, lateralmente você vai aplicar, prendo assim, para que ela fique firme. E aqui nós vamos costurando a parte da frente até aqui, ó, a quarta carreira completa. Então, nós vamos sempre fazendo isto. Faça uma costura bem firme para que ela não fique caindo. Depois, na hora que o bebê for usar, aperte bem o ponto. Agora você vira e volte costurando também.
Caso você queira dar uma carinha para a sua touquinha de coelho, nós vamos fazer da seguinte maneira. Botões pretos, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª carreira, nós vamos centralizar os botões desta maneira entre as orelhas e aplicar para a formação dos olhinhos. Você coloca um botão, aí conta 2, 4, entre o 5º e o 6º ponto você coloca o outro botão. E para bordar o focinho e a boca, nós vamos usar o fio rosa e a agulha de tapeceiro. Observem olhos aplicados, agora nós vamos bordar. Nós vamos subir com a agulha entre os 2 botões, ó, na carreira de baixo, desse jeito. Você vai pular um ponto e introduzir a agulha, só para você ter um ponto onde você vai puxar este fio. Puxamos, ó, estamos na lateral, então você vai achar o ponto do centro, ó, uma carreira inteira nós estamos usando. E vamos sair aqui no mesmo lugar. Eu sempre pego muito fio para facilitar, não ter emenda. Não dei nó, a ponta está aqui embaixo. Então nós vamos fazer assim, várias voltas para ficar um relevo. Estou bordando desta maneira para facilitar a visualização de vocês. Agora a gente pega na mão mesmo e vai fazendo o preenchimento desta bolinha. Não aperte mais. E a gente vai puxando para fazer o focinho do coelho. Vai ficar como se fosse uma bolinha. Você vai andando com a agulha só na parte superior, aqui você vai sempre entrar no mesmo lugar para fazer esse preenchimento. Dos espaços, ó. A orelha vai prendendo o fio às vezes. Ó, como ficou bem cheinho. Então agora nós vamos descer assim. Desço com a agulha. Puxo. Observem como ficou. Agora a gente vai subir aqui, ó. Na carreira de baixo. Nós vamos descer no meio do ponto e subir lá na frente. Descer à frente, ó, para fazer o pontinho. Novamente. Agora aqui você vai subir no mesmo lugar deste ponto. E nós vamos fazer uma leve curvinha para abrir a boquinha do coelho. Agora aqui por dentro a gente vai voltar para o outro lado para fazer a mesma coisa.
você desce e arremata lá embaixo. E vai ficar assim. A touquinha pronta vai ficar assim.